Na questão 16, a gente tem o seguinte. A posição de um elétron que se move ao longo do eixo x é dada por x igual a 16t exponencial de menos t metros, em que t está em segundos. A que distância da origem está o elétron quando para momentaneamente? Então, nós temos o seguinte. Qual é a posição do elétron em relação à origem quando este está parado momentaneamente? A gente sabe que a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade. Então, essa derivada igual a zero vai ser justamente a gente vai justamente obter o valor do tempo para o valor do instante em que essa velocidade vai ser zero, e aí a gente substitui na função para obter a posição, que é justamente isso que a questão pede. Então, a derivada dessa função, né, vai nos dar a velocidade, né? Só que a gente já sabe que a velocidade é zero, então essa derivada vai ser igual a zero. E aí a única variável que vai sobrar para a gente descobrir o valor é o tempo. E aí a gente substitui na função acima e descobre a posição dela. Então, a derivada aí nós temos dois termos para ser derivado. E os dois estão se multiplicando. Então, o método para resolver essa derivada vai ser pelo método da multiplicação, em que a gente vai ter duas funções, f e g, de t, onde, como ambas estão multiplicando, então a gente vai ter a derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. E como separar aqui? Então, nós temos aqui o primeiro termo, que é o f de t, e o outro, que é o g de t. Então, nós temos o seguinte. A derivada vai ser a derivada do primeiro termo, 16t, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, derivada de 16t é isso igual a zero, que é a nossa velocidade. Então, vai ser 16 vezes o segundo termo, mais o primeiro termo, vezes a derivada do segundo. Porém, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Isso igual a zero. Nós temos termos semelhantes aí na soma, então podemos colocá-los eles em evidência. Então, temos aí, colocando o 16 exponencial de menos t em evidência, a gente tem aí 16 exponencial elevado a menos t, dentro de parênteses, 1 menos t igual a zero. Essa função ela só é verdadeira, né? Ou seja, ela só vai dar zero se t for igual a 1. Que aí você vai ter 1 menos 1, 0. E qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, para que a velocidade seja zero, o instante de t tem que ser em 1 segundo. Ou seja, no instante de t igual a 1 segundo, a velocidade vai ser zero. A partícula vai estar parada momentaneamente. Então, a gente pega a função que a gente tem da posição e substitui esse valor de t que a gente descobriu nela. Então, a gente tem 16t vezes exponencial a menos t. Onde tiver t, a gente coloca 1. Então, vai ficar assim. 16 vezes 1 é 16, vezes exponencial de menos 1. A exponencial de elevada a menos 1 é 0,37. Então, 16 vezes 0,37, 5,89 metros. Essa é a posição em relação à origem do elétron, onde ele para momentaneamente.
no intervalo de tempo igual a 1 segundo. No livro vai estar 5,9, né? Ele arredonda. Vamos para a questão 17 agora.